Bom, pessoal, vamos lá. Vocês são nossa turma de polícia militar, nossos futuros policiais, dignos aqui do estado do Rio de Janeiro. E temos uma novidade, e essa novidade no teu conteúdo programático, na verdade, ela não foi definida pelo edital, porque a gente ainda está aguardando o edital do concurso. Mas ela é uma exigência de lei. Então, tivemos uma lei, eu não lembro exatamente o mês, se foi março, mais ou menos ali, uma lei do Estado que inclui obrigatoriamente nos conteúdos do concurso da Polícia Militar a Lei da Acessibilidade, ou também conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, o Estatuto do Idoso e também aquela Lei Maria da Penha. Então, são 3 conteúdos que, por exigência de uma lei, vão aparecer no teu edital. Então, a gente tem certeza disso, por isso que a gente já está incluindo esses novos conteúdos muito antes do edital, porque, na verdade, é uma exigência de lei, né? Então, vai aparecer com certeza no teu edital. Bom, com relação a essa lei, a 13.146, é uma lei federal, tá? Ela é conhecida também como Lei Brasileira de Inclusão, Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Vocês, na atividade de vocês, né, na atividade policial, vocês são a nossa polícia ostensiva, né? Aquela polícia que visa manter a ordem, né? Visa manter a segurança de pessoas, proteger vidas e bens, né? E nessa atividade de vocês, vocês vão se deparar com essas pessoas que a gente considera, assim, vulneráveis. São pessoas que o direito lhe confere uma proteção especial, né? Uma proteção especial. Quem são essas pessoas? Nós temos os idosos, né? Como vulneráveis, pessoas credoras de uma atenção especial, as pessoas com deficiência, crianças e adolescentes, né? E temos ainda agora a mulher vítima de uma violência, né, doméstica. Então, são pessoas que na tua atividade de policial militar, são pessoas que vocês vão se deparar, né? Vocês vão se deparar com um idoso, vocês vão se deparar com uma pessoa com deficiência, vocês vão se deparar com um menor de idade, né? E aí, ou uma vítima, uma mulher, né, naquela situação delicada ali de vítima de violência doméstica. Vocês vão se deparar com isso. E aí, você tem que saber como agir nessa situação, como lidar com esse público-alvo, né? E por isso entraram essas leis no teu conteúdo programático, obrigatoriamente por exigência de uma lei estadual, tá? Então se prepara, porque vai cair com certeza alguma coisa de acessibilidade, né? A gente chama Lei da Acessibilidade porque é uma lei que prevê normas e medidas para incluir a pessoa com deficiência na sociedade civil. Porque até então, gente, a ideia que se tinha antes dessa lei, e não é tão antigo isso, é 2015. Antes, qual era a ideia? A pessoa com deficiência, ela tinha que ficar em casa. Ela tinha que ficar em casa protegida. O mundo não era feito para ela, porque o mundo era muito perigoso. Então, o que se fazia com uma pessoa com deficiência, principalmente deficientes mentais, né, intelectuais? Eles eram interditados. Vocês já ouviram falar na interdição, né? Eles eram interditados para os atos da vida civil. E aí, quem ia para a rua, quem praticava o ato da vida civil? O pai, a mãe, né, aquele que foi colocado como curador daquela pessoa. Então, o curador era aquela figura, né, que assumia todos os compromissos daquela pessoa com deficiência que tinha sido interditada, e aí ela ficava em casa, e na vida social, quem fazia tudo por ela eram aqueles responsáveis que a gente chama curador, né? Só que aí
teve uma convenção internacional sobre direitos da pessoa com deficiência. Essa convenção aconteceu lá nos Estados Unidos no ano de 2007. E nessa convenção internacional, eles chegaram à conclusão, peraí, esse negócio tem que mudar, porque o mundo, ele é feito para todos. Ele é feito para todas as pessoas. Então, bom dia, a pessoa com deficiência, ela tem o direito de estar nesse mesmo mundo que nós, de frequentar os lugares, de poder sair para a rua, de poder exercer um direito de cidadania igual a nós, né? Então, mudou a lógica de pensar as coisas. E aí, o Brasil, no ano de 2008, ele aderiu àquela convenção internacional, porque aquela convenção internacional lá nos Estados Unidos, ela gerou um documento. E aí os países interessados, eles aderiram ou não àquele documento e se comprometeram a modificar as suas leis no trato da pessoa com deficiência, de acordo com aquele documento, com a lógica daquele documento, de que a pessoa com deficiência não deveria ficar em casa, interditada. Na verdade, ela tem que ir para a rua, ela tem que exercer, é um direito que ela tem de estar na rua convivendo com as outras pessoas, estar incluída e inserida na sociedade. E o Brasil, através de um decreto legislativo, aprovou lá no Congresso Nacional, ratificou aquela convenção. E quando o Brasil faz isso, quando o Brasil ratifica uma convenção, um tratado internacional, de acordo com aquela votação lá do artigo 5º, né? Porque o artigo 5º tem uma previsão de que se o Brasil ratifica documentos que tratam de direitos humanos internacionais por uma determinada votação, se o Congresso brasileiro faz isso, ele ratifica, e aí essa legislação, retomando aqui então, pessoal, tivemos uma ruptura de ideias, isso vocês têm que entender. Até o ano de 2015, né, o Brasil ele tinha uma outra lógica no trato com a pessoa com deficiência. As pessoas com deficiência, principalmente deficiência mental, deficiência intelectual, elas eram interditadas. E aí elas recebiam um curador e quem fazia tudo para elas era aquele responsável e elas não precisariam sair de casa. Elas então estariam protegidas. Aí eu estava explicando, pode passar. Aí eu estava explicando sobre essa convenção internacional que teve lá em 2007, lá nos Estados Unidos, e o Brasil, tá? Ele ratificou aquela convenção internacional. O Brasil aceitou, portanto, o Brasil firmou o compromisso de que adequaria as suas leis que tratavam de pessoa com deficiência de acordo com aquela convenção internacional. E a principal lógica dessa convenção internacional, qual é? Tirar a pessoa com deficiência de casa, tá? Ela tem que ir para a rua, ela tem que exercer os direitos dela em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, tá? Porque o mundo ele é feito para todos, ele não é feito só para pessoas que não têm deficiência. O mundo tem que ser para todos. A convivência social, ela tem que ser para todos. Então rompeu-se essa lógica. E qual foi a principal mudança? Essa lei aqui, gente, ela é tão importante porque, veja bem, quando é que o Brasil ratificou a convenção internacional? Lá em 2008. A convenção aconteceu em 2007. Em 2008, o Brasil disse assim, ó, nós vamos adequar as nossas leis de acordo com a convenção. Foi um pacto que o Brasil fez, sabe? Ele ratificou aquela convenção. E ratificou usando aquele artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal, ou seja, aprovou essa convenção
por 3/5 de votos lá no Congresso Nacional, nas duas casas, tanto na Câmara quanto no Senado. E quando o Brasil faz isso, com um tratado internacional, com um documento internacional de direitos humanos, aquele texto, ele vem para o ordenamento brasileiro com força de uma emenda o quê? Constitucional, tá? Isso está lá no artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. Quando o Brasil ratifica um documento internacional que trate de direitos humanos, como é o caso, aprovando esse documento em duas casas lá no Congresso por 3/5 de votos, aí aquele documento ele entra no nosso sistema jurídico com força de uma emenda constitucional. Em outras palavras, aquilo passa a fazer parte da nossa Constituição brasileira. Olha que forte isso. Aí o Brasil, depois dessa convenção, depois de ter aprovado, ratificado a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o Brasil, então, o que ele fez? Ele começou a adaptar as suas leis. Tá? Então, nós já tínhamos leis que tratavam da pessoa com deficiência, mas essas leis não estavam adequadas à convenção internacional que ele ratificou. Então, ele resolveu, aqui no Brasil tudo demora, né? Eles ratificaram a convenção em 2008, mas só em 2015 eles resolveram fazer uma lei que é uma lei tão grande, é um sistema tão grande que ela é chamada de estatuto, tá? Todas as leis que trazem todo um regime sobre um determinado assunto, que praticamente esgota o assunto, sabe? Nós chamamos de estatuto. É igual o estatuto da criança e do adolescente, o estatuto do idoso. Pois bem, isso aqui é o estatuto da pessoa com deficiência, tá? A notícia que eu tenho para dar não é muito boa, são muitos artigos. Eu posso te dizer assim que são 107 artigos mais importantes assim para a gente trabalhar. É uma lei bem extensa, porque é um estatuto. É igual o estatuto da criança, estatuto do idoso. É lógico que tem pontos nesta lei que são mais importantes e que são mais incidentes em provas. E são esses pontos que a gente vai trabalhar. Eu preparei um materialzinho para você hoje de manhã, gente. Ele é mais um material assim, dos pontos mais importantes, mas não te exime de estudar a lei toda. Só que o que eu sugiro para você? Aguarde o edital. Porque eu não sei se o teu edital, eu só sei que isso é obrigatório cair. É obrigado cair. Porque a lei estadual está exigindo. Mas eu não sei se ela vai cair toda, compreenderam? Não sei se ela vai cair toda. Talvez eles peguem apenas partes, capítulos da legislação. Então, por hora, qual a minha ideia? Te dar um panorama geral da legislação, te vai resolver algumas questões de assuntos mais cobrados desta lei, tá? Então, hoje você está com esse material na mão e a gente vai trabalhar esse material. Então, essa é uma história que eu tive que te contar, para você entender, né? E aí, esta lei, esse estatuto, ele veio na lógica daquela convenção internacional. E aí, uma das coisas mais importantes que aconteceu, qual é? Mudar o status da pessoa com deficiência. Qual era a regra antiga, para você lembrar? A regra antiga era que a pessoa com deficiência, principalmente o deficiente mental, o deficiente intelectual, né, aquele que tinha um discernimento mais reduzido, né, enfim, essa pessoa ela era o que antigamente? Interditada de forma absoluta. Ele era considerado absolutamente incapaz para os atos da vida civil, era interditado. E aí ele ficava em casa, não ia para a rua, qual era a ideia? Era proteger, né? Poxa, essa pessoa tem que ser protegida, então ela não pode sair para a rua porque o mundo é muito perigoso, né? Então essa pessoa tinha que ficar em casa. E aí ela era interditada e nomeava-se um curador, e esse curador responsável, pai, mãe, né? O responsável praticava tudo em nome daquela pessoa
todos os atos da vida civil. Qual foi a mudança? Esse estatuto, de acordo com a Convenção Internacional, passou a dizer o seguinte: gente, a pessoa com deficiência não pode ser mais interditada. A pessoa com deficiência é um cidadão e ela tem o direito de exercer os atos da vida civil. Então essa lei passou a dizer assim, ó: a pessoa com deficiência é plenamente capaz. Olha o que ele começou a anunciar. Antigamente, o que a lei dizia? A pessoa com deficiência tem que ser interditada absolutamente para os atos da vida civil. Tem que ser interditada, tá? Então, mudou completamente a lógica e a lei nova está dizendo que a pessoa com deficiência não pode ser interditada. Antigamente dizia, deve ser interditada. Qual era a regra? Incapacidade absoluta. Interdita para ela ser protegida, ficar em casa. Agora não. A pessoa com deficiência é plenamente capaz para os atos da vida civil. Essa lei aqui, gente, ela foi tão importante que ela modificou o Código Civil brasileiro. Ela modificou o Código Civil brasileiro, porque o Código Civil brasileiro tinha um artigo, se eu não me engano era o artigo 3º, que dizia assim, ó: são absolutamente incapazes. Aí estava lá, pessoa com deficiência mental. Aquilo foi retirado do Código Civil brasileiro, né? E hoje essa pessoa é considerada como plenamente capaz para os atos da vida civil. Tá, mas professora, como é que vai ser? Como é que eles vão fazer? Gente, o mais importante é você entender que essa pessoa tem o direito de sair para a rua. Essa pessoa tem o direito de tirar um passaporte. Essa pessoa tem o direito de comprar um terreno. Essa pessoa tem o direito de casar. Essa pessoa tem o direito de manter a sua fertilidade. Sabe o que fazia com uma menina com deficiência mental antigamente? Levava e ligava a menina, fazia uma ligadura, como é que se chama aquilo tecnicamente? Esterilização compulsória. Muitas vezes sem a menina nem sabia o que estava acontecendo, ela era esterilizada, né? Para evitar o quê? Uma gravidez indesejada. Isso hoje é proibido. Se aquela menina com uma deficiência mental quiser namorar, ela pode. Se ela quiser praticar sexo, ela pode. Se ela quiser ter um filho, 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos, ela pode, tá? Porque é um direito da pessoa e ela tem esse direito. Então não se pode mais esterilizar compulsoriamente uma menina, pessoa com deficiência, para evitar a gravidez. A gente tem que fazer um outro tipo de trabalho ali hoje. Conscientizar, igual a gente conversa com adolescente, né? Olha, toma cuidado, usa preservativo, né? Porque se você não tomar cuidado, você pode engravidar. O mesmo tipo de trabalho tem que ser feito com a pessoa com deficiência, né? É difícil, com certeza, mas é o caminho preconizado pela nossa lei. Então, vamos lá. Qual foi a principal mudança a partir de 2015? Passar a considerar a pessoa com deficiência como plenamente capaz para os atos da vida civil. Uma questão relativamente importante para vocês. Modificou alguma coisa no mundo penal? Não. No mundo penal não modificou nada, porque vocês têm aqueles casos, né, de inimputabilidade, né? A pessoa com uma deficiência mental, sem discernimento, né? Ela pode ser considerada inimputável e receber uma medida de segurança ao invés de uma pena, né, de uma punição. Ela sofre um tratamento porque ela é considerada deficiente, com um problema mental, enfim, sem discernimento. No mundo penal, nada mudou. Essa lei modificou o mundo civil, de permitir que essa pessoa passe a exercer os seus direitos de cidadania e não ser interditada. Mas aí você deve pensar assim, mas professora,
Tem pessoas com um grau, né, de discernimento bastante reduzido. Você está dizendo que ela não pode mais ser interditada? Não, eu quero melhorar isso. Eu estou dizendo que essa pessoa, a princípio, é plenamente o quê? Capaz. Ela é plenamente capaz, a princípio. Só que realmente tem pessoas com deficiência mental, intelectual, com discernimento bastante comprometido, e essa pessoa, professora, não tem jeito. Ela vai ter que ser o quê? Interditada, porque realmente ela não tem mais condições. Ela não tem condições de assinar um contrato, de entender um contrato, por exemplo. Ok, estou concordando contigo. Ela não tem condições. Neste caso, pode ter interdição da pessoa, mas é uma interdição parcial, é uma interdição relativa. É só para que tipo de atos? Negociais e patrimoniais. Então essa pessoa vai ser interditada assim para o mundo financeiro, sabe? Para aquelas decisões sobre dinheiro, compra e venda, um contrato, para assinar um contrato, aí essa pessoa pode ser interditada. Mas ela nunca pode ser interditada de forma absoluta, como era feito antigamente, né? Por exemplo, ela continua, apesar de não poder decidir sobre contratos, ela continua com decisão, por exemplo, sobre o seu corpo. Quer um exemplo? Tomar ou não vacina de Covid, né, contra a Covid, seria um exemplo de uma decisão que só a pessoa com deficiência pode decidir. Colocar ou não uma prótese de silicone, por exemplo, só a pessoa com deficiência vai decidir. Questões envolvendo o seu corpo, questões envolvendo tratamentos médicos, questões envolvendo sua sexualidade, o direito de votar. Isso são coisas que só a pessoa com deficiência pode decidir. Antigamente ela era interditada. Ela era interditada para tudo. Hoje, numa situação excepcional, porque a regra é não ser interditado, mas numa situação excepcional, ela pode ser interditada, mas só para quais direitos? Me ajuda? Negociais e patrimoniais. Só negociais e patrimoniais. Nos demais direitos dela, direito a decidir sobre seu corpo, sobre sua sexualidade, esses direitos assim são protegidos. Ela continua com esses direitos, tá? Então esse foi o grande tchan dessa lei, foi isso que aconteceu, tá? E agora a gente vai estudar ela. E lógico, hoje eu escolhi assim coisas mais importantes que você deve saber sobre ela. Trouxe umas questões de prova também, tá? Para a gente poder resolver. Ela vem caindo muito nos concursos desde 2018. Ela é de 2015, tá? Mas desde 2018, esta lei vem entrando nos concursos públicos, principalmente assim de tribunais, concurso público para o Ministério Público, concursos na área da educação. Ela vem aparecendo de verdade. E para vocês agora, polícia é uma exigência obrigatória no teu edital. A gente só não sabe se ela vai cair toda ou se ela vai cair capítulos, partes dela, né? Mas eu tenho a impressão que ela vem completinha para vocês, tá? Mas enfim, hoje a gente vai estudar o mais importante sobre ela. Então vamos lá. Olha o que eu coloquei aqui. Preparei esse material, né? Tá no portal bonitinho para a galera de casa. Então vamos lá. Lei 13.146 de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Então ela pode aparecer numa questão como assim, ó. Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Pode ser uma questão assim. A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência preconiza. Aí tu já sabe que tá falando da 13.146, tá? Pode aparecer como o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Pode aparecer também. Pode aparecer até como Lei de Acessibilidade. São os nomezinhos, né, que ela pode carregar. Muito bem. Esta lei
tem por finalidade, qual é a grande finalidade dela? Isso está no artigo 1º da lei. Promover e assegurar o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, com o objetivo da sua inclusão social e cidadania, tá? Então, outra coisa, eu falo muito assim, pessoa com deficiência. Nossa, parece que a professora está usando uma linguagem pesada, né? Poxa, ela podia falar assim, ó, pessoa com necessidade especial, que fica mais bonitinho, né? Gente, eu estou seguindo a nova orientação internacional no trato dessa pessoa. Como é que eu chamo a pessoa que tem uma deficiência? Pessoa com deficiência. Não é muito legal falar assim, ó, pessoa portadora de deficiência, como antigamente costumávamos chamar, não é legal, tá? O ideal é chamar assim, pessoa com deficiência. É uma pessoa que tem um impedimento, ela tem uma deficiência. Agora, portar uma deficiência é muito ruim, né? Então, ela tem um impedimento de longo prazo que impede essa pessoa de exercer efetivamente seus direitos. Então, é uma pessoa com deficiência. Não é legal falar portador de deficiência. E como a gente chamava pessoa com necessidade especial, é até mais bonito, né? Mas desde 2015, o nome adequado é pessoa com deficiência, né? Bom, aí a finalidade é promover e assegurar o exercício de direitos em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, ou seja, promover e assegurar inclusão, né? Inclusão na sociedade, no exercício de direitos pela pessoa com deficiência. Fundamento. Qual é o fundamento dessa lei? Aonde ela se inspirou? Essa lei se inspirou na Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência e seu protocolo facultativo, que foi ratificado pelo Congresso Brasileiro em que ano lá, ó? Em julho de 2008, o Congresso Brasileiro ratificou essa convenção, obedecendo, inclusive, aquela votação que eu comentei com vocês, lá do artigo 5º, parágrafo 3º da CF, que é aquela votação de 3/5 nas duas casas. Quer dizer, o Brasil ratificou esta convenção e recebendo esse texto como uma emenda constitucional, isso é importante, tá? Então, o Brasil, ele disse para o mundo assim, ó, eu me comprometo a obedecer os direitos da pessoa com deficiência de acordo com a Convenção Internacional no ano de 2008. Então, no ano de 2008, o Brasil se comprometeu no plano externo a obedecer os direitos da pessoa com deficiência de acordo com aquela convenção. E no ano de 2009, o presidente da República sancionou, né, aprovou essa convenção internacional e se obrigou a se adequar, né, à convenção internacional. Mas só no ano de 2015 que finalmente fizeram a lei. Vai. Não, a pergunta dela é bem legal. Professora, a reserva de vagas nos concursos para pessoa com deficiência veio a partir dessa lei aqui? Não. Essa lei aqui é de 2015, né? A exigência para ter vagas nos concursos, vagas especiais para pessoa com deficiência, veio com a Constituição de 88. Constituição Federal de 88, e foi regulamentada no âmbito federal pela Lei 8.112, né, o Estatuto do Servidor Federal, em 90. Então, essa cota é de no máximo 20%, e tem um decreto federal que estabelece o mínimo. Então, olha só, das vagas oferecidas no concurso público, quando é um cargo compatível com a deficiência, porque nem todo cargo público é compatível com determinada
deficiência, né? Então, assim, quando é um cargo público cuja atividade é passível, né, de aceitar a deficiência, aí é estabelecida uma cota de vagas naquele concurso. Aí qual é a cota? No mínimo 5%, no máximo 20%. Isso já veio lá atrás, em 88, 90. Lembrando que o Brasil já tinha leis de inclusão. O Brasil já tinha normas de acessibilidade. Só que, como eu expliquei para vocês, em 2007 teve uma convenção internacional para rediscutir. Poxa, será que a gente está fazendo certo com a pessoa com deficiência? Será que as nossas leis no mundo todo, né, elas estão tratando de forma correta a pessoa com deficiência? E olha o que eles entenderam. Eles entenderam que não, que estava tudo errado. Eles entenderam que, no intuito de proteger, as leis, na verdade, estavam excluindo essas pessoas. Porque no intuito de proteger, o que a gente fazia com essas pessoas? Declarava elas absolutamente incapazes para que elas pudessem ficar em casa, porque o mundo é muito perigoso para elas. Só que com isso, o que tu faz? Tu exclui essa pessoa. Não, é por isso que eu não entendi. Como é que a gente acredita uma pessoa, mas ao mesmo tempo dá vaga para ela? Mas tem que entender que é uma pessoa com deficiência, que tem uma deficiência compatível com a atribuição do concurso, entendeu? Porque tem concursos que nem abrem para pessoa com deficiência. Tem concursos que não abrem. Por exemplo, eu lembro CEAP, o concurso da CEAP 2012 aqui do Rio, ele não abriu para pessoa com deficiência, né? Porque o cara tá lá dentro do presídio, olhos abertos, ouvidos, né, bem atentos, porque ele tem aquela função de guardar a pessoa que está lá cumprindo sua pena. Então, ali não abriu para pessoa com deficiência. Então, depende da função. Não sei nem o edital de vocês, eu tenho que ver se o edital de vocês abre para pessoa com deficiência. Não é todo cargo público que é passível, né, de uma pessoa com deficiência exercer. Tá? E eles vão definir que tipo de deficiência pode fazer o concurso, isso é tudo especificado no edital, tá? Então, teve essa mudança de ideia, né? Uma grande mudança. E aí as pessoas com deficiência, a partir da convenção, elas são consideradas como mesmo, gente, plenamente capazes. Ah, mas tem umas que não tem como, professora, realmente. Aí a gente interdita, mas não de forma absoluta, como era feito antigamente. A gente interdita de forma relativa. Interdita só para 2 direitos que ela fica afastada do exercício da cidadania. Que direitos? Patrimoniais e negociais. Porque a gente entende que, às vezes, uma pessoa com deficiência mental, intelectual, ela não consegue. Gente, às vezes, até para nós lermos um contrato, eu sou da área jurídica, eu sou advogada. De vez em quando eu pego um contrato, caraca, isso aqui tá difícil de entender. Até para alguém que é de formação jurídica, é difícil. Imagina para uma pessoa normal e imagina uma pessoa com um discernimento reduzido, prejudicado devido a uma deficiência intelectual ou até mental, né? Então essas pessoas, elas podem ser interditadas ainda, mas só para questões negociais, dinheiro, patrimônio, contratos, aí negócios, né? Aí ela é interditada só para isso, porque antigamente ela era interditada para tudo. Ela não tinha poder de decisão sobre nada na vida dela. E aí eles entenderam que isso está errado, que assim, conforme você interdita a pessoa, ela não vai para a rua, então ela não vai usufruir o mundo. Isso está errado, isso exclui a pessoa, entendeu? Então eles mudaram toda a lógica e a gente ainda está aprendendo a viver assim, tá, gente? Porque vem cá, o mundo foi preparado para elas?
Não. Então as nossas calçadas são cheias de desnível. Quando tem calçada, né? E quando tem calçada, muitas vezes cheia de buracos. Os ônibus do transporte coletivo, hoje eles têm que ter aquele elevadorzinho, mas aí a maioria das vezes o elevador está quebrado, né? Então o mundo ainda não está. O mundo ele está se adequando. Tanto é, gente, tem um conceito. Não sei se vocês já ouviram falar, ele cai muito em prova. Desenho universal. O que é o desenho universal? Desenho universal é um conceito que tem que ser adotado como obrigatório hoje, tá? O desenho universal é um conceito obrigatório nas cadeiras de arquitetura, engenharia, até nas licitações que o poder público faz, ele tem que seguir o desenho universal. O que é desenho universal? Desenho universal é você projetar algo. Na hora que você projeta algo, na hora que você cria alguma coisa. Por exemplo, eu vou projetar um prédio para construir. Eu vou projetar essa sala de aula aqui, para ela existir no futuro. Na hora que eu projeto, eu tenho que fazer o meu projeto de tal forma que atenda a pessoas com deficiência e sem deficiência. Desenho universal é criar algo que possa ser usado por todas as pessoas, inclusive as pessoas com deficiência. Então, hoje em dia, não se constrói nenhum prédio que não tenha o princípio do desenho universal. Hoje em dia, por exemplo, esse prédio aqui, pega esse prédio aqui, o nosso, o Linha. O prédio Linha é um prédio novo, ele foi construído, não sei se antes de depois de 2015, mas acho que foi um pouquinho antes, mas nós já tínhamos a ideia de acessibilidade no Brasil, aqui já tinha alguma coisa, tá, gente? Esse prédio, que é mais novo, se você observar, ele dá acessibilidade? Dá. Por exemplo, lá na calçada, visualiza a calçada, não tem uma rampinha? Tem uma rampa que dá acesso ao prédio. Isso é uma regra de desenho universal. Esse prédio pode ser acessado por qualquer pessoa, com deficiência, sem deficiência, tem uma rampinha. Aí você vê que não tem níveis na entrada e o elevador, que é tudo plano, né? Aí você entra, é um elevador bem largo, vamos dizer assim. Isso tudo é desenho universal, tá? Quando você entra aqui para o nosso andar, abre o elevador, você vê que não tem níveis, né? Elevações, não tem. Para entrar dentro dessa sala de aula, você vê que não tem elevações também. Esse prédio aqui, ele já é um prédio projetado no desenho universal. Agora entra no outro prédio lá da secretaria, da nossa secretaria. Aquele lá é um prédiozinho antigo. Ele já não tem toda essa estrutura de acessibilidade. Antigamente nós tínhamos uma sala pior ainda lá na Getúlio Vargas, que era o acesso, era um prédio antigo, era um sobrado muito antigo. Era uma escada assim, ó, estreitinha, uma escada com não sei quantos degraus para tu chegar. Aquilo lá é zero de acessibilidade. Então agora o que eu quero que tu entenda, que nada pode ser construído que não esteja dentro da lógica do desenho universal, que são ambientes projetados e que darão acesso para todas as pessoas. Um prédio não pode ganhar o habite-se, aquela licença, né, para poder funcionar sem que passe pelo desenho universal. Nenhum prédio pode ser construído de forma diferente. Então, quer dizer, hoje as leis, elas já estão aí para garantir que a pessoa com deficiência possa sair de casa. Mas tem muito a melhorar, né? Porque nós temos estruturas antigas que a gente ainda tem que adequar. Mas, professora, o que faz com uma estrutura antiga? Derruba ela? Não. Nas estruturas antigas, o que a lei preconiza? Aquelas que foram construídas antes, né? A lei preconiza que sejam feitas adaptações razoáveis. O que é adaptação razoável? É fazer uma pequena obra que não onere muito aquela
empresa, aquela propriedade, né, que não onere muito o dono daquele edifício, o dono daquele prédio, mas que melhore a acessibilidade. São pequenas obras, né? Às vezes fazer uma rampa onde não tinha, né? Alargar a porta. Por exemplo, nós tivemos que alargar a porta do nosso banheiro aqui. Você pode ver que um dos banheiros tem uma porta mais larga, porque a portinha do banheiro não era acessível, porque cada prédio só precisa ter um banheiro acessível, mas tem que ter um banheiro acessível. Então esse prédio tinha um banheiro acessível, mas ficava, acho que é lá no primeiro, no segundo andar, né? Mas eu queria um banheiro mais próximo do aluno. Então o que a gente fez aqui? Uma adaptação razoável. A gente quebrou, encomendamos uma porta maior e fizemos, levantamos o vaso, né? A gente fez botamos uma, como é que chama aquilo? De segurar. Um corrimãozinho assim para poder segurar, né? Enfim, isso se chama adaptação razoável. É tornar um ambiente que não era acessível um pouco mais acessível. Entenderam? Então são conceitos que esta lei aqui vai trazer e esses conceitos caem muito na tua prova, tá? Mas aí vamos parar de papo e vamos seguir aqui no conteúdo, no nosso roteirozinho. Aí qual é a história que tu tem que entender? O Brasil já tinha leis de inclusão e acessibilidade, não tinha? Tinha, ela mesma citou a regrinha de cota de vaga no concurso. É uma regra antiga, lá da Constituição de 88. Tá, o Brasil já tinha regras de acessibilidade. No entanto, no ano de 2007, teve uma convenção lá nos Estados Unidos, lá em Nova York, e aí o mundo decidiu, caramba, a gente não está fazendo direito. Por que a gente não está fazendo direito? Porque a gente está deixando a pessoa com deficiência em casa. A gente está interditando ela para tudo, para proteger. A lógica não era ruim, porque era uma lógica de proteção. Mas está errado isso, porque a pessoa com deficiência não vai ter o mundo como nós temos direito ao mundo, né? Então vamos mudar isso aí. Qual foi a grande mudança? Passar a considerar a pessoa com deficiência plenamente capaz e adotar a interdição só como uma exceção. O que era regra antigamente passou a ser uma exceção. Entenderam? Essa foi, na minha visão, assim, a grande mudança. E o Brasil, ele ratificou, ele foi um dos países que ratificou a convenção. E o Brasil fez isso, o Congresso brasileiro fez isso, adotando aquela regrinha do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, que quando um tratado internacional, quando um acordo internacional, uma convenção que trate de direitos humanos for ratificada pelo Brasil, pelo Congresso brasileiro, nas duas casas, por 3/5 de votos, o que acontece com aquele texto internacional? Ele é incorporado ao ordenamento brasileiro com força de emenda constitucional. Então, aquela convenção americana lá, convenção internacional que foi feita nos Estados Unidos, ela virou parte da nossa Constituição. Isso aconteceu em 2008. Aí o Brasil se comprometeu com o mundo. Mundo, eu vou me adequar às regras da convenção. Aí em 2009, no plano interno, o presidente da República da época aceitou também, né, ratificou, e aí a gente começou a adequar de forma lenta, que no Brasil tudo é meio devagar, né? E em 2015, finalmente, eles então publicaram o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que, por que é importante, muito importante para vocês? Porque este ano, 2022, tivemos uma lei aqui no estado do Rio de Janeiro que passou a exigir esta lei aqui no teu conteúdo programático. Por isso que a gente está aqui nessa manhã gloriosa de domingo chuvoso, todo mundo junto aqui resfriado, né? Vamos lá. Aí tá. Primeira questão de prova. Depois que eu conversei isso tudo com você, já pode ter uma questão de prova aqui, hein? Vamos lá. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, instituído pela Lei Brasileira 13.146, letra A, resultou
da condenação do Brasil pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Espera aí. Esta lei aqui tem como fundamento o fato do Brasil ter sido condenado por uma corte internacional porque ele não respeitava os direitos da pessoa com deficiência? Não. Qual foi o fundamento dessa lei? Qual foi a inspiração desta lei? Por que nós temos esta lei hoje aqui no Brasil? Porque o Brasil fez o quê? Ratificou uma convenção internacional lá em 2008, se obrigando no plano externo a respeitar os direitos da pessoa com deficiência de acordo com aquela convenção, né? E em 2009, o Brasil se obrigou no plano interno. A partir de 2009, então, ele começou a adequar toda a sua legislação de acordo com a convenção internacional. Então, eu não vou ficar com a letra A. Letra B. Esta lei, 13.146, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, baseia-se na Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu protocolo facultativo? Sim. Olha só, a Convenção fez um documento chamado Protocolo da Convenção Internacional. E é um protocolo facultativo. O que significa esse facultativo? Significa que os países poderiam aderir ou não. Por isso que é um protocolo o quê? Facultativo. O nome daquele documento que foi gerado na convenção. Só que o Brasil fez o quê? O Brasil ratificou. O Brasil aderiu ao protocolo. E de que forma? O Congresso brasileiro aprovou, ratificou a convenção por 3/5 nas duas casas. E aí a convenção entrou para o nosso corpo jurídico como uma emenda o quê? Constitucional, né? Show? Aí com base nisso, nós temos a lei 13.146. Estou gostando da B de bola, hein? Baseia-se na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo, em vigor no plano interno, a partir de que ano? 2009, verdade. Em vigor no plano externo, se perguntasse no plano externo, a partir de 2008. Quando é que o Congresso ratificou e disse para o mundo, eu me comprometo? 2008. Mas quando o Brasil se comprometeu, a partir de que ano o Brasil se comprometeu no plano jurídico interno a adequar as suas leis de acordo com a convenção? A partir de 2009. Gabarito B de bola. Letra C. Vamos ver o erro da C. O Estatuto da Pessoa com Deficiência constitui uma mudança legislativa relevante do ponto de vista humanitário. Sim, professora. Nossa, eles terem entendido a partir, né, desses documentos de que a pessoa com deficiência não pode ficar em casa, que a pessoa com deficiência tem o direito de ir para a rua, tirar os documentos dela, exercer, votar, né? Poder votar na eleição. Poxa, isso é um direito importante para ela ir para a rua para fazer essas coisas. Por que ser interditada sempre, né? Então, passar a entender isso, eu acho que sob o ponto de vista humanitário foi uma mudança, foi uma evolução. Estou gostando, vamos lá. Constitui uma mudança legislativa relevante do ponto de vista dos direitos humanos, não é? Eu achei relevante. Seguindo. Mas de pouco impacto jurídico. Considerando que esta lei, 13.146, ela é uma norma programática que não inova na ordem jurídica. Uma norma programática, isso você estuda lá no direito constitucional, é uma norma que não traz medidas imediatas efetivas. É uma norma, é uma lei, vamos dizer assim, que programa coisas que vão acontecer para frente. Então, esta lei 13.146 é uma norma programática que prevê medidas que aconteçam para frente ou é uma norma que chegou
exigindo mudanças legislativas, inovando no nosso mundo jurídico. Ela chegou chegando, tá, gente? Ela traz várias normas de aplicabilidade imediata e não programado para o futuro, tá? Então, não gostei da C. Letra D. Esta norma, esta Lei 13.146, inspira-se na diretriz da incapacidade da pessoa com deficiência para sua proteção. Errado. Esta era a lógica antiga. Qual era a lógica antiga? Poxa, toda a matriz legislativa da pessoa com deficiência era para proteger ela, e para proteger ela, a gente declarava a pessoa com deficiência como incapaz, como regra, né, para os atos da vida civil. Então, ela não precisava ir para o mundo externo, a família fazia tudo por ela, então ela era protegida dentro de casa. Só que isso mudou. A Lei 13.146, ela não se fixa na incapacidade. Pelo contrário, ela diz o que no artigo 6º? A pessoa com deficiência é plenamente capaz. Então, ela se fixa na capacidade civil e não mais na incapacidade, tá? Mas lembrando que na época que a gente declarava a pessoa com deficiência incapaz, era no sentido de proteger, não era de querer mal para ela, mas era na ideia de que a gente tinha que decretar a incapacidade dela para que ela ficasse protegida, né? Mas desde a convenção, aqui na nossa lei 2015, a lógica mudou, ela tem que ir para a rua sim, ela tem que exercer os direitos dela, ela tem esses direitos, então hoje ela é plenamente o quê? Capaz, tá bom? Seguindo aqui, mais coisas importantes para saber. Artigo 2º da nossa lei. Então, o artigo 1º, o que disse o artigo 1º de importante? Ele disse que essa lei veio para assegurar e promover a inclusão de uma pessoa com deficiência. Então, ela vai trazer medidas para que uma pessoa com deficiência seja incluída e exerça seus direitos em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Aí vem o parágrafo único lá, parágrafo único do artigo 1º, que diz que esta lei foi inspirada na Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que foi ratificada pelo Brasil lá em 2008. O Congresso aprovou a convenção em 2 turnos, né, nas 2 casas, por 3/5, e aquilo virou emenda constitucional, tá? Artigo 2º. O que a gente tem no artigo 2º? A gente tem o conceito de pessoa com deficiência. Esse é um conceito novo e ele está de acordo com a Convenção Internacional, e toda e qualquer lei brasileira que trazia um conceito diferente teve que se adequar a esse novo conceito. O que é uma pessoa com deficiência? Pode cair na tua prova. Quando uma pessoa é considerada uma pessoa com deficiência? Vamos lá, tem as palavrinhas-chave. Quando ela possui um impedimento. Então, a pessoa com deficiência é aquela que possui um impedimento de curto, médio ou longo prazo, meus amigos? Longo prazo. Então, vamos lá. É a pessoa que possui um impedimento de longo prazo. Esse impedimento, ele pode ser de natureza física, no nosso corpo, nas estruturas do corpo. Ele pode ser um impedimento de natureza mental, né? Uma doença mental. Pode ser um impedimento intelectual, né? Um retardo, que eles usam essa palavra que é tão retardo mental, né? E pode ser um impedimento sensorial. O que é sensorial? É relativo aos sentidos, né? Visão, audição. Então, esta pessoa, para ser considerado com deficiência, ela tem esse impedimento de ordem física,
mental, intelectual, sensorial. E tem que ser um impedimento de longo prazo para ela ser considerada pessoa com deficiência. E esse impedimento, qual é o problema? O problema não é a pessoa ter o impedimento. A lei ela é muito clara nesse sentido. O problema da pessoa com deficiência não é ela ter o impedimento. O grande problema para ela, qual é? São as barreiras. Por quê? Porque o mundo não foi pensado para ela. Lembra que ela deveria ficar em casa? O mundo não foi projetado para receber essa pessoa. Então, nesse mundão de Deus aqui, o que existe para a pessoa com deficiência? Um monte de barreiras. As barreiras é que são o problema da pessoa com deficiência. E para a gente incluir a pessoa com deficiência no nosso mundo, o que a gente tem que tirar? O que a gente tem que tirar? As barreiras. A gente precisa tirar as barreiras para que ela possa conviver com a gente. As barreiras, pessoal, tem de vários tipos e elas podem cair na tua prova. Existem as barreiras urbanísticas. O que é uma barreira urbanística? São as barreiras que a pessoa com deficiência encontra no mundo urbano, né? Nas nossas vias públicas. Por exemplo, uma calçada com buraco, uma calçada com desnível, uma via pública que não tem uma rua, né? Que não tem um semáforo que possa indicar ali a passagem de uma pessoa deficiente visual, né? Postes que estão no meio de uma calçada, né? Imagina fazer um poste no meio de uma calçada. Que ser fez isso, gente? Né? Então, todas essas coisas, barreiras, né? Obstáculos, empecilhos que são encontrados na via pública, elas são chamadas barreiras de que tipo? Urbanísticas. Mas não tem só essas, ó. Tem as barreiras arquitetônicas. Aonde a pessoa com deficiência vai encontrar barreira arquitetônica? Nos edifícios. Desde a entrada para o edifício, dentro dos edifícios, os desníveis, os degraus, as portas que não dão passagem para uma cadeira de rodas, né? O elevador muito pequeno, o elevador que não tem o braille no teclado. Sabe o braille, que é a comunicação do deficiente visual? Porque lá onde você aperta, 1, 2, 3, eu quero no 8º andar, Sejures 8º andar, tem que ter o 8º escrito em braille, para poder guiar um deficiente visual. Isso é o mínimo que um elevador tem que ter, né? Então, esse tipo de barreira nos edifícios são chamadas barreiras arquitetônicas. Mas não são só essas, ó. Que é uma das piores barreiras que uma pessoa com deficiência enfrenta? Barreiras atitudinais. O que é a barreira atitudinal? São os comportamentos das pessoas. Eu acho que essa é a principal barreira que a pessoa com deficiência encontra. Quando uma pessoa não quer dar um direito a ela, quando uma pessoa dificulta a passagem de uma pessoa com deficiência, quando uma pessoa sem deficiência não quer a presença da pessoa com deficiência, não facilita, não tira as barreiras, tá? Isso é uma pessoa que traz uma barreira atitudinal. E só para vocês entenderem, como vocês são policiais, tá? Todo aquele que discrimina uma pessoa com deficiência está praticando o quê? Crime. É o artigo 88 da Lei 13.146. Tem alguns crimes aqui, tá? E um dos crimes é o crime de discriminação. Então, por exemplo, assim, gente, olha só, vou dar um exemplo prático. Nós matriculamos aqui no Sejures um rapaz que faz uso de cadeira de rodas. Aí eu lembro até hoje isso. A menina da recepção chegou para mim esbaforrida lá na coordenação, lá na direção. Raquel, tem um menino de cadeira de rodas. O que a gente faz? Eu falei, matricula.
Aí ela, mas a gente não tem banheiro adaptado. Matricula. Matricula. Nem vem, nem volta aqui. Matricula. Faça matrícula. O que o Sejures teria feito se a gente não tivesse matriculado o garoto? Um ato de discriminação. Entendeu? Não pode. Problema é nosso se a gente não tem banheiro adaptado, coisa e tal. Entendeu? Esse problema é nosso, não dele. Entendeu? A pessoa com deficiência tem direito de chegar num curso, se matricular, querer se preparar para um concurso, tem até vaga especial para ele, né? E dane-se, o curso que tem que dar um jeito nisso. Entenderam? Se nós não tivesse, se a menina tivesse dito assim, ó, infelizmente não podemos te matricular aqui no nosso curso porque nós não temos instalações adequadas para você. Caraca! Isso dá cadeia! Artigo 88 da nossa lei. E vocês acham que isso não acontece no dia a dia da pessoa com deficiência? Em quantos lugares ela não consegue entrar, ela não consegue se matricular, ela não consegue estar. Por quê? Porque o local não se adequa. E fala na cara dele, ó, aqui não tem espaço para você. Essa pessoa, ela pode ir para o Ministério Público e o Ministério Público vai mover um processo criminal contra aquela pessoa. Entendeu? Então, é crime. Artigo 88 da nossa Lei 13.146 é crime. Depois a gente vê o crime direitinho, a pena, que agora eu não lembro, mas é pena de reclusão, tá? É pena de reclusão, não é uma penazinha bobeirinha também não. Se eu não me engano é de 1 a 3 anos. Mas depois a gente vê direitinho a tipificação desse crime. É o crime de discriminar. E o que é discriminar uma pessoa com deficiência? É dificultar a vida dela, gente. É dificultar. Porque essas pessoas têm o direito de estarem onde elas bem desejarem estar, como outra pessoa. Tá? E se a instituição não estiver adequada para ela, ela tem que se adequar. Né? Então a gente saiu aqui quebrando o banheiro e, enfim, e fazendo tudo. Em outra ocasião, vou dar outro exemplo para vocês. Chegou o Max. O Max foi nosso aluno aqui, deficiente visual. Ele não enxergava nada. E o Max, ele foi um garoto assim que me ensinou muitas coisas. Ele chegava no Sejures sozinho, cego, sozinho. Ele chegava no curso lá com a bengalinha dele, bonitinho assim. Chegou sozinho no curso, se matriculou e frequentava as aulas sozinho. Aí, a única coisa que ele me pediu, ele falou assim, Raquel, o tutor, o sistema, né, o portal do aluno. O portal do aluno, Raquel, ele não tem um sistema que eu consiga converter o material que o professor manda para vocês. Tem no sistema, ele pode ser convertido em áudio. Eu não lembro certo se era áudio ou se ele poderia passar para um outro aplicativo que transformaria em braille. Eu não lembro exatamente o que era. Eu falei, caraca, Max, eu acho que a gente não tem isso. Aí eu liguei para o nosso sistema para ver o que dava para fazer. O cara falou, ih, Raquel, tem isso, é só ativar. Era um botão. Né? Então, o que eu entendo? Que a pessoa com deficiência ela tem que ir para a rua. Ela tem que frequentar os espaços, porque, na verdade, os espaços não lembram dela. E quando ela começa a frequentar, as instituições, as entidades, os serviços, vamos dizer assim, eles começam a se adequar para elas. Na verdade, eu tinha o serviço, mas o botão estava inativo, imagina. Né? Então, assim, existem várias barreiras. Uma delas é o preconceito. Essa barreira é chamada atitudinal, né? E, na verdade, é simples, são os preconceitos, as discriminações. É quando você atrapalha a vida da pessoa com deficiência, é quando você não dá o direito que ela tem, e aí essa pessoa pode responder criminalmente. Outro crime que a lei prevê é o seguinte: pessoa com deficiência, ela tem direito a um benefício do governo. Aí ela vai ter lá o cartão
o cartão magnético para poder sacar o benefício. E tem gente, inclusive de casa, que faz o quê com o cartão? Pega o cartão. Não deixa a pessoa com deficiência usar o cartão, gastar aquele dinheiro. Aquele dinheiro, gente, é para a pessoa com deficiência fazer o que quiser com aquele dinheiro, entendeu? Mas tem, inclusive, membros da família que não dão o cartão para ela, que apreendem o cartão, que sacam o benefício, torram o benefício, não perguntam se a pessoa com deficiência quer algum dinheiro, quer fazer alguma coisa com o dinheiro. Isso também é crime, tá? Não pode fazer. É um dos crimes tipificados na lei. Outro crime é abandonar a pessoa com deficiência. Tipo assim, a pessoa com deficiência tá doente, aí vamos levá-la para o hospital. Aí abandona no hospital, né? Aí isso também é um crime tipificado. Tem 4 crimes tipificados na nossa lei. Basicamente são discriminar a pessoa com deficiência. Aí outro crime, se apropriar do cartão de saque dos benefícios. Outro crime, torrar o dinheiro do benefício da pessoa com deficiência. E outro crime é abandonar pessoa com deficiência. Tá? São os crimes, acho que para vocês pode ser até uma pedida para prova, tá? Depois a gente olha esses crimes com mais carinho. Bom, então, professor, eu entendi. Eu tenho que decorar o conceito de pessoa com deficiência, até porque é um novo conceito. Porque assim, gente, pessoa com deficiência, eles podem usar vários conceitos. Pessoa com deficiência é a pessoa que tem uma dificuldade permanente na locomoção. É um conceito? É, mas não é o que eu quero. O que vai cair na tua prova é o conceito que está na lei. Vou te dar outro conceito. Pessoa com deficiência é aquela que possui uma dificuldade na visão, de forma permanente, enxergando quase nada ou não enxergando nada. É um conceito de pessoa com deficiência. Mas eu não quero esse. Eu quero o conceito que está na lei, que é o conceito que vai cair para você na prova. Pessoa com deficiência é aquela que possui impedimento de longo prazo. O impedimento, ele pode ser de que natureza? Física, mental, intelectual ou sensorial. E diante de barreiras, essa pessoa não consegue exercer plenamente os seus direitos. Então, no conceito de pessoa com deficiência, tem que ter a palavra impedimento, impedimento de longo prazo, e tem que ter a palavra barreiras. Porque o problema da pessoa com deficiência não é só o impedimento, são as barreiras. Essas barreiras que a gente precisa tirar, tá? Bom, então por que cai essa lei na tua prova? Porque você, polícia, talvez possa ser chamado por uma pessoa com deficiência, né? O cara vai ligar 190, chega a polícia militar lá, o que está acontecendo? Aí o garoto diz, essa escola aqui não está querendo me matricular. Aí o que você tem que saber? Que ela tem o direito de ser o quê? Matriculada, e que a escola está cometendo um crime. Aí você leva o diretor da escola para a delegacia para fazer um registro de ocorrência policial, né? Então você tem que ter a noção de que certas práticas contra a pessoa com deficiência são crimes, né? A pessoa com deficiência vai ligar 190. O que ela vai dizer? Olha só, meu pai reteve meu cartão do benefício, eu não consigo ver a cor do dinheiro. Pai, vamos ali, porque isso é crime, entendeu? É crime. Então, é por isso que essa lei passou a ser cobrada, passará a ser cobrada no próximo concurso para você, polícia. Tem que saber. E outro detalhe sobre pessoa com deficiência. Já sei o conceito. Tem que ter a palavra impedimento de longo prazo e tem que ter a palavra barreiras. Pessoa com deficiência é a pessoa que tem um impedimento de longo prazo e que, diante de barreiras, não consegue exercer plenamente os seus direitos em igualdade com as demais pessoas. Esse é o conceito. Agora,
Barreiras, como eu disse, tem de vários tipos. Quais são os tipos das barreiras? Olha lá. Urbanísticas, arquitetônicas, barreiras nos transportes, barreiras nas comunicações e na informação, barreiras atitudinais, que são os preconceitos, e barreiras tecnológicas. Gente, o que adianta eles criarem uma tecnologia, só que essa tecnologia não pode ser usada por uma pessoa com deficiência? É uma barreira tecnológica. Vamos lá, sei lá. Vamos dizer que o elevador é acionado só através da voz. Sei lá, um elevador que colocaram num edifício que é acionado somente através da voz. Aí chega uma pessoa que não fala. E aí? É uma tecnologia. Pá, imagina, tu entrar no elevador e dizer, suba, 8º andar. Ai, que beleza, não precisa nem apertar em botão nenhum. Nossa, que modernidade. Só que aí entra uma pessoa com deficiência que não fala. O que adianta esse elevador para ela? O que adiantou a tecnologia para ela? Entendeu? Então, existem barreiras, existem inovações tecnológicas, mas que não atendem uma pessoa com deficiência. Ela não serve. Ela é uma barreira na tecnologia. Barreira na informação, barreira na comunicação. Vamos lá. Pronunciamento do presidente da República na televisão. Show. Cadê o tradutor de Libras? Né? Tem que ter um tradutor de Libras para traduzir, né, o que aquela autoridade está falando. Senão, um deficiente auditivo não vai usufruir daquele pronunciamento. Então, se o pronunciamento é de uma autoridade pública que é para todos, tem que ter um tradutor de Libras na hora do pronunciamento, entendeu? Então, do que adianta uma informação se ela não chega até a pessoa com deficiência? É uma barreira na informação, na comunicação, barreiras nos meios de transporte. Ônibus que não para cadeirante. O ônibus tem o selo da acessibilidade, não tem? Beleza, aí o elevador não funciona. O elevador, né, que tem que ter nesse ônibus de acessibilidade. Isso é uma barreira nos transportes. Barreiras arquitetônicas é qualquer obstáculo nos edifícios, e barreiras urbanísticas são os obstáculos nas vias públicas, tá? Pode cair, tem muita questão sobre barreiras para você distinguir quando é uma, quando é outra, cai bastante em prova. Outra coisa que tem que saber, gente, edital de concurso oferece vaga para pessoa com deficiência. Como é que a pessoa prova que é um deficiente? Que é horrível o que eu falei, não é bonito chamar deficiente. O correto é pessoa com deficiência. Como é que eu faço prova de que eu sou uma pessoa com deficiência? Uma avaliação. De que tipo? Muito bem. Hoje a avaliação é biopsicossocial. Como é que ela era antigamente? Médica, tá? Antigamente era só uma avaliação o quê? Médica. Então, por exemplo, o edital do concurso tem cota de vaga para pessoa com deficiência. E como é que eu comprovava que eu tinha deficiência? Eu levava um laudo médico, certo? Não é mais assim. Agora o laudo é biopsicossocial. Por quê? Para você ser considerado uma pessoa com deficiência, não são observadas mais apenas as estruturas do corpo. Não, porque antigamente o médico olhava assim, Raquel, você tem a falta de um braço, você tem a falta de dedos, então você é uma pessoa com deficiência. Você não tem a locomoção, o movimento nas pernas, então você é uma pessoa com deficiência. Era um laudo médico. O laudo médico, gente, ele se resumia a verificar as estruturas do meu corpo e se essa estrutura tinha a funcionalidade que tinha que ter. Só isso. Mas não. Agora o laudo é biopsicossocial. Ainda vai ter o médico que vai olhar a estrutura do meu corpo? Sim.
Sim, mas não é mais só isso. Porque no laudo da pessoa com deficiência tem que ter alguns fatores descritos. Quais são os fatores que devem constar deste laudo, as observações que devem constar deste laudo para você ser considerado uma pessoa com deficiência? Impedimentos nas funções e estruturas do corpo. Quem vai olhar isso, gente? O médico, né? Mas o que mais tem que ser observado? Fatores socioambientais, psicológicos e pessoais. Quem vai avaliar isso, gente? Um psicólogo. Porque eles hoje em dia consideram, olha só, você pode não ter a funcionalidade no teu corpo. Você pode não ter determinada funcionalidade no teu corpo, mas se você não se sente uma pessoa com deficiência, eles podem não te considerar. Entendeu? Porque é uma pessoa, vamos imaginar assim, ó, tão bem resolvida. É uma pessoa provavelmente que tem uma deficiência, mas a deficiência não atrapalha a vida dela, então ela não é considerada uma pessoa com deficiência. Hoje em dia eles têm que considerar, veja, eles não olham mais só a falta de uma estrutura do teu corpo, ou a falta de uma funcionalidade no teu corpo. Não é mais só isso. Eles vão querer saber se você se sente uma pessoa com deficiência. Porque tem pessoas que têm uma falta de funcionalidade no corpo, mas elas são tão bem resolvidas, tão assim, incluídas na sociedade, que elas não são pessoa com deficiência, entendeu? Então hoje o psicológico, aquilo que a pessoa, de que forma ela se vê no mundo, também tem que ser considerado no laudo, tá? Outro detalhe que tem que ter no laudo, se a pessoa realmente tem limitação para exercer determinada atividade. Porque eu posso ter uma limitação, vamos dizer assim, eu posso não ter uma funcionalidade no meu corpo, mas eu posso ter desenvolvido outra que supre a falta daquela, compreenderam? Então eu posso ter a falta de um membro, ter a falta de uma funcionalidade do meu corpo, mas eu posso ter desenvolvido outra funcionalidade que supre aquela, entendeu? Então aquilo não me faz falta, eu não sou uma pessoa com deficiência. Então eles têm que observar se eu tenho limitações. Então olha que loucura, falta alguma coisa, eu não tenho um membro no meu corpo, eu não consigo exercer uma funcionalidade, mas eles entendem que eu não tenho limitações para exercer as coisas. Se eu não tenho nenhuma limitação, eu não sou uma pessoa com deficiência. Entenderam? Então, hoje em dia, não é um laudo só médico. É um laudo que vai ter a opinião de um psicólogo, vai ter a opinião de um assistente social, porque eles observam também a restrição de participação. Se a pessoa está excluída da sociedade ou ela está super incluída na sociedade. Tudo isso é observado. E eu sugiro que você decore, são 4 itens, eles caem em prova, tá? Então a avaliação hoje da deficiência é biopsicossocial. Ela tem que ser dada por um grupo de profissionais, uma equipe multiprofissional, ou seja, de várias profissões, né? Então o laudo não é mais por um médico só, é um médico, um psicólogo, um assistente social, e eles vão falar sobre o quê? No laudo tem que constar se a pessoa tem a falta de funcionalidade, a falta de uma estrutura do corpo, se a pessoa está limitada para o exercício de alguma função, os fatores pessoais, os fatores psicológicos da pessoa, socioambientais, né? Como é que é a vida dela, e se essa pessoa está restrita ou não da participação social. Tudo isso é levado em conta. Tá? Vale a pena memorizar porque tem questão de prova. Dito tudo isso, vamos às questões de prova, tá?
Gente, agora eu peguei muita questão de prova e essas questões, elas abrangem conhecimento além do que a gente já viu. Porque, na verdade, agora vem o artigo 3º da lei. E no artigo 3º, gente, nós temos 14 conceitos de acessibilidade. 14 informações, 14 conceitos que interessam ao mundo da pessoa com deficiência. E esses 14 conceitos caem muito na prova. Como é um artigo muito grande, eu não trouxe o artigo, mas o que eu trouxe? As questões de prova que cobram aqueles conceitos. Então, nas próprias questões, eu já vou te explicando alguma coisa aqui desses conceitos. Então, vamos à primeira questão. Vamos lá. Para responder a questão, considere qual lei? A 13.146, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Aí vem a pergunta. A avaliação da deficiência, quando necessária, né? Porque em alguns momentos da vida, a pessoa com deficiência tem que comprovar que ela é uma pessoa com deficiência. Por exemplo, eu dei o exemplo do concurso. Eles vão abrir vagas para pessoa com deficiência, mas eles vão exigir que você comprove que é uma pessoa com deficiência. Aí surge uma avaliação que eles vão te cobrar. Essa avaliação da pessoa com deficiência, quando necessária, letra A, não considerará fatores socioambientais. Errado, considera. O laudo tem que considerar fatores socioambientais. Letra B. Terá seus instrumentos criados pelo Poder Legislativo? Não. O Legislativo exigiu a avaliação biopsicossocial. Quem deve viabilizar? Quem deve criar os instrumentos para fazer essa avaliação? O Poder Executivo, né? Porque o Legislativo faz as leis e fiscaliza a boa aplicação. Quem tem que viabilizar a lei, quem tem que oferecer essa avaliação biopsicossocial vai ser o SUS, né? Então, o SUS, o Poder Executivo, vai ter que te dar essa avaliação. Poxa, eu tenho que apresentar uma avaliação no concurso, eu vou procurar a prefeitura, a Secretaria de Saúde, e eles vão ter que me dar lá um médico, um psicólogo, um assistente social para fazer meu laudo. Aí a gente sabe que nunca consegue, né? Aí tu tem que fazer particular mesmo. Fazer o quê? Tá? É o Brasil. Mas vamos mudar isso, né? Letra C. Não considerará fatores pessoais. Errado, a avaliação deve considerar fatores pessoais. Letra D. Será excepcionalmente realizada por uma equipe multiprofissional. Excepcionalmente, não. Como regra, a avaliação tem que ser feita por uma equipe multiprofissional. Letra E. Essa avaliação, ela é biopsicossocial. Certo, será biopsicossocial. Gabarito, letra E. Vou te dar um breakzinho, tá? Um break.